O tema de hoje é Eliminando Elimas. Você vai entender daqui a pouquinho. E não é de propósito, não é para confundir a sua cabeça, tá bom? Que o pastor tem pregado sobre Elias, aqui em São Paulo, tem pregado sobre Neemias, lá em Alphaville, e hoje eu vou falar sobre Elimas, é outra pessoa, né? Mas não é para te confundir, não. Tomara que eu não erre os nomes aqui também. Vamos ler Atos, capítulo 13, a palavra de Deus, versículos do 1 ao 12. Abra aí no teu celular ou acompanha aqui com a gente. A palavra de Deus diz assim, Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém o mago, Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, versículo 10, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Pai querido, nessa manhã, nós abrimos os nossos corações, pedimos que o Senhor fale conosco, eu peço que o Senhor use a minha vida, que eu transmita a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Pai. O desejo dos nossos corações é te ouvirmos, é sermos ministrados, recebermos de Ti, Pai, e sairmos deste lugar tocados, transformados, Senhor, prontos para praticarmos a Tua palavra, obedecermos e cumprirmos o desafio que o Senhor propor a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu quero falar com vocês sobre este texto, e aqui está acontecendo a primeira grande viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, todos nós conhecemos, Saulo teve um encontro com Jesus, e ele era perseguidor da igreja, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, mas ele tem um encontro com Jesus. No caminho para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e a partir daí a sua vida muda, a partir daí ele está fazendo parte da igreja, a partir daí ele se une aos apóstolos, a partir daí ele aprende mais sobre Jesus, até que chega esse ponto em que o Espírito Santo move a igreja, o Espírito Santo separa Saulo e Barnabé, unge a vida deles, a igreja impõe as mãos sobre eles, é como fruto até de oração, de jejum, a igreja os envia para esta viagem missionária. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias na Bíblia e fez uma 4ª viagem para Roma. Paulo, ele pregou durante seu ministério para todo o mundo conhecido daquela época. Paulo foi um grande evangelista. Paulo, de perseguidor da igreja, ele começa a ser implantador de igrejas. Por onde ele passa, ele abre igrejas, ele deixa pessoas, ele escreve cartas. Paulo foi o maior autor, mais quantidade de livros da Bíblia. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento que nós temos. Um homem de Deus, um homem, uma história maravilhosa. E aqui a sua primeira viagem missionária.
seu primeiro cumprimento do seu propósito, quando ele se encontra e percebe que o seu propósito é dividir este evangelho, o seu propósito é anunciar as boas novas do Senhor, ele faz isso. E Barnabé vai com ele. A Bíblia nos diz também aqui que João vai com eles, versículo 5. Esse João é o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, também está lá com eles. E eles estão obedecendo à vontade do Senhor. Amém? E o que acontece aqui é que eles enfrentam uma situação estranha. Eles enfrentam uma situação talvez inesperada. Eles enfrentam aqui uma oposição à pregação da palavra. Eles estão ali e, se você pegar um mapa bíblico, nessa época eles saem de Antioquia, eles vão para Chipre, que é uma ilha, e naquela ilha eles se encontram com este homem, que a Bíblia chama aqui de Bar-Jesus, e junto com ele estava o procônsul Sérgio Paulo, e este homem desejava ouvir a palavra de Deus, este homem tinha sede dos ensinos de Paulo, e só que Bar-Jesus, que traduzido é Elimas, ele se opunha a isso. Nós vamos ver aqui melhor. Mas uma coisa que eu já vejo logo de cara, que eu vejo que se aplica às nossas vidas, é o seguinte: nós teremos, se estamos tendo, bem-vindo ao time, mas se você não está tendo, talvez um dia você tenha oposições, dificuldades. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Nossa vida cristã, ela tem, em algum momento nós nos deparamos com oposições, com dificuldades, com situações que vêm para enfraquecer muitas vezes a nossa fé, nos desanimar no meio do caminho. E é isso que Paulo está enfrentando aqui com Barnabé. E muitas vezes quando nós nos deparamos com uma situação opositora, muitas vezes nós pensamos o seguinte: eu fiz alguma coisa de errado, não é verdade? Eu fiz alguma coisa, talvez eu tenha feito alguma coisa, eu vacilei em alguma coisa, eu abri alguma brecha na minha vida porque eu estou enfrentando esse problema. Essa situação está desconfortável. Só que existem sim tipos de situações que nós enfrentamos por culpa nossa. Existem sim oposições e contratempos que nós enfrentamos como resultado da nossa falta de preparo, como resultado da nossa precipitação em algumas coisas, como resultado de pecados nas nossas vidas, como resultado de brechas que abrimos. Existem sim perseguições e dificuldades e situações ruins, opositoras nas nossas vidas, que são fruto disso. Mas não estou falando disso, estou falando aqui quando você faz o que você tem que fazer. Como Paulo, quando ele obedece o chamado de Deus, ele é fiel, ele é obediente ao Senhor e mesmo assim oposições aparecem. Oposições aparecem no seu caminho. E é isso que eu queria começar dizendo com vocês, que não pense você, porque você está fazendo tudo certo, que você não vai enfrentar dificuldades nessa vida. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Nós estamos numa guerra espiritual constante e esse mundo ele jaz no maligno. A nossa pátria não é daqui, nós estamos aqui como peregrinos e nós vamos para o céu, amém? Onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá guerra, onde nós viveremos em a plenitude da vitória de Cristo. Mas nessa terra nós temos sim dificuldades, então é algo normal, mas o que eles estavam enfrentando ali não era natural. Não era como um fruto de algo que eles fizeram, mas sim era uma batalha espiritual. Era uma situação sobrenatural que não dependeu deles. Está comigo? E a Bíblia fala um pouquinho sobre este homem, Bar-Jesus, e que no significado do seu nome, em aramaico, significa filho de Jesus. É um bom nome, né? É um bom nome. Você está procurando um nome para o seu filho? Eu até vou repetir a piada ruim que eu fiz. Não é tipo um sotaque gaúcho que você vai falar Bar-Jesus, né? Bar-Jesus, não. Piada ruim, né? De manhã, no domingo, não dá, né? Mas Bar-Jesus, ele é uma derivação, ele significa filho de Jesus. Um nome bonito. Se apresentou diante deles o que seria um filho de Jesus, né? Mas a Bíblia, logo em seguida, vai traduzir isso. Versículo 8 vai dizer: Elimas é o seu nome,
porque é assim que se interpreta. E Elimas significa, ele é de origem estrangeira, e ele significa o mago, o encantador, significa o enganador, aquele que ilude, aquele que engana. Aí não é tão bom o nome, né? A Bíblia traz à luz o que estava por detrás daquele homem. A Bíblia fala deste homem, e fala que ele era judeu, fala que ele era mágico, fala que ele mexia com ocultismo, fala que ele era um falso profeta, fala que a Bíblia o apresenta também com algumas características, né? Ele se opôs ao ensino de Paulo, então ele é um opositor. Ele procurava afastar da fé o procônsul, então se opunha ao agir de Deus na vida daquele homem. E quando Paulo fala com ele, depois no versículo 10 que nós lemos, ele fala o seguinte: ó filho do diabo. Então, na verdade, pelo Espírito Santo, a intenção daquele homem, o que estava por trás daquele homem é revelado. E, na verdade, ao invés de filho de Jesus, ele era filho do diabo, cheio de engano, cheio de maldade. A Bíblia fala lá, Paulo falando com ele, inimigo da justiça, perturbador dos retos caminhos do Senhor. Saiba de uma coisa, nas nossas vidas, nós vamos enfrentar Elimas no meio do caminho. Situações, pessoas, lugares, pensamentos, sentimentos que querem se opor à nossa fé, que querem perturbar os retos caminhos do Senhor, que são, na verdade, situações enviadas pelo diabo para nos deter no meio do caminho, para nos embaraçar no meio do caminho, para nos afastar do que Deus está fazendo. E a primeira lição que eu vejo nesse texto, eu quero compartilhar, acho que 3, 4 lições aqui com vocês nesta manhã. A primeira lição é a seguinte: a palavra de Deus traduz Bar Jesus. Repete isso comigo. A palavra de Deus traduz Bar Jesus. Porque é exatamente isso, aquela situação que aparentemente um filho de Jesus que se apresenta, logo em seguida a palavra de Deus nos mostra quem era aquele homem. A palavra de Deus nos mostra as intenções que estavam escondidas no coração daquele homem. A palavra de Deus nos mostra realmente o fim que aquele homem pretendia, que era se opor, que era afastar da fé aquele homem que estava sedento, procônsul. Sabe de uma coisa? Você precisa da palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. Porque existem situações que vão se levantar na sua vida. Elimas que se levantam na sua vida e na minha, disfarçados de Bar Jesus. Você me entende? Situações que parecem boas, situações que parecem que não tem problema, parece que está tudo ok, tudo certo, mas que no fundo é um Elimas, enviado do diabo para destruir a tua vida. E você precisa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus nos guia, a palavra de Deus nos mostra as verdades de um Deus que é verdadeiro e que combate e que denuncia as ações do inimigo. Amém? Em Josué 1:8, Deus fala com Josué de todas as orientações que ele dá, quando chama Josué e o levanta para o ministério, para guiar aquele povo no lugar de Moisés. Ele fala o seguinte: não cesse de falar deste livro da lei, da palavra de Deus. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. E aí então, você fará prosperar o seu caminho, você prosperará e você será bem-sucedido. A palavra de Deus é o segredo. Muitas pessoas passam a vida procurando como que eu posso prosperar, como que eu posso ter sucesso na vida, como que eu posso ser feliz, como que eu posso ser bem-sucedido. O segredo está na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A Bíblia diz: mais sábio que os meus mestres me fizeste, enquanto eu leio a tua palavra. A palavra de Deus é o manual da nossa vida e tem as orientações para todas as áreas das nossas vidas. Tudo o que precisamos está nessa palavra. Mergulha teu coração nessa palavra, gasta tempo nessa palavra, dia e noite, todos os dias. Separa tempo para isso, medita nisso, assiste
vídeos sobre isso, leia você na sua Bíblia sobre isso, gaste tempo, porque isso vai salvar a tua vida, isso vai fazer você ter discernimento, isso vai fazer você estar pronto quando um Elimas disfarçado de Bar Jesus se apresenta no teu caminho. Amém? Palavra de Deus é importantíssima, nós precisamos dessa palavra. Outra situação que eu vejo aqui muito interessante é que é a primeira vez na Bíblia onde nós vemos o nome de Paulo mencionado. Até então era Saulo. Até então conta a história deste homem que se converteu, que perseguia a igreja, que agora se aproximou do Senhor, tem um relacionamento com Cristo, mas o chama de Saulo. E aqui no versículo 9, mas Saulo, porém, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fala com ele. Nós vemos aqui, e isso me ensina algo muito importante. Saulo é um nome de origem hebraica. Saulo ele era judeu. O apóstolo Paulo é judeu. E Paulo é um nome que não é hebraico, é um nome mais adequado para outros povos. E o chamado de Paulo na sua vida era levar a palavra de Deus para fora dos judeus, para os gentios, que a Bíblia chama de gentil, que eu e você, os outros povos da terra que não são os judeus, a Bíblia chama de gentios. E o chamado de Saulo na sua vida era este. E aqui, Lucas, que é o autor de Atos, ele passa, a partir deste versículo, a chamar Saulo de Paulo. Agora, veja lá, em Filipenses 3, dos versículos 4 ao 8, fala um pouquinho da história de Saulo. Filipenses 3, 4 diz assim, é ele mesmo falando dele, é uma carta que ele escreve aos filipenses. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8, ele termina falando isso. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Olha que história, olha que homem. Olha que encontro poderoso que ele teve com o Senhor, onde todo o resto perdeu o seu valor, onde todo o resto significava como lixo para ele. E ele perde, ele se abnega de todas as outras coisas para viver aquilo que Deus tem para a vida dele. E, mesmo tendo vindo de uma linhagem judaica, praticante da Torá, da lei que eles tinham na época, irrepreensível na lei, perseguidor da igreja, mas não tinha uma experiência com Jesus. Mas a sua vida é transformada. E agora, como eu disse, de perseguidor, ele é implantador de igreja. Daquele que julgava os outros, ele larga toda a sua linhagem, considera tudo como lixo para ganhar a Cristo, para entregar a sua vida, para dar a sua vida pelo amor, por amor a Cristo, pela causa, pelo evangelho de Jesus. Esse homem foi transformado. E Saulo, então, passa a ser chamado aqui por Lucas, que é o autor do livro, como Paulo. Isso também me ensina. O Espírito Santo inspirou Lucas quando escreveu Atos. E o Espírito Santo inspira Lucas a deixar Saulo para trás e a começar a se apropriar de Paulo. E a segunda lição que eu vejo nesse texto sobre a minha vida e a tua vida é o seguinte: o Espírito Santo nos inspira a deixarmos o passado para trás e a nos apropriarmos do chamado que Deus tem para as nossas vidas. Saulo ficou para trás. Saulo, sinônimo de uma vida longe de Deus, sinônimo de uma vida baseada na sua própria inteligência, nos seus próprios estudos, no seu intelecto, na sua linhagem. Fica para trás. E Paulo que tem uma experiência pessoal com Jesus e que entrega a sua vida por esta causa, Paulo vive o seu chamado. E aí você pode me perguntar, mas qual é o meu chamado? Muitas pessoas ficam confusas no meio do caminho, muitos cristãos se perguntam, qual é o chamado que Deus tem para mim? E eu vejo o seguinte,
primeiro grande chamado que todos nós temos é de sermos cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, parecidos com Jesus, aonde nós estivermos, na profissão que você tem, na tua empresa, na tua casa, na igreja, aonde você está hoje. Se ali você for um cristão de verdade, se ali as pessoas que estão à sua volta são abençoadas pela tua vida, se o evangelho que você vive, que faz diferença para a sua vida, ele causa impacto aonde você está hoje, você está cumprindo o seu chamado. O que vier depois, virá. O que Deus mandar você fazer, você vai descobrir no meio do caminho. Mas este é o maior chamado que nós temos. Se na tua família, se no teu trabalho, se as pessoas que vivem mais próximas de você não são abençoadas, não são influenciadas para Deus por causa da tua vida, talvez pouco relevante tenha sido o seu cristianismo. Talvez algo muito errado exista no nosso cristianismo, se as pessoas que estão mais próximas de nós não são abençoadas. Então nós temos esse chamado. Nós temos esse chamado. Paulo, ele entende, fui chamado para pregar. Ele é enviado pela igreja, ele é ungido pela igreja, impõe as mãos sobre ele. Em jejum e oração, a igreja os separa com Barnabé, com João Marcos e os envia. Ele sabia que Saulo ficou para trás, que agora ele tem uma nova história com Deus. Amém? Nós precisamos deixar o passado para trás, porque quando uma dificuldade se aparecer nas nossas vidas, quando um Elimas se levantar, e nós manejarmos bem a palavra, tivermos discernimento do Espírito pela palavra, quem é quem, o que é o quê, e nós soubermos e lembrarmos, o meu passado ficou para trás e Deus tem algo novo para a minha vida, fica mais fácil de passar por essa situação, fica mais fácil de identificar esse problema. Amém? Amém. Agora eu queria falar o seguinte, qual foi a estratégia de Paulo para se livrar de Elimas, para resolver este problema? Paulo, ele fala no versículo 11, que nós lemos, Atos 13, eis que agora, ele fala para Elimas, eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Então a estratégia que Deus dá é cegar a Elimas. Diga cegar a Elimas. E eu vejo aqui uma lição valiosíssima. Fala sobre os olhos, fala sobre visão, fala sobre aquilo que eu deixo guiar a minha vida, aquilo que vai ser os meus olhos nessa vida. Fala sobre direção. Então, quando você encontrar um Elimas na sua frente, você precisa cegá-lo, você precisa tirar a influência que esse Elimas teria sobre a sua vida. E sobre olhos, a Bíblia fala muitas coisas. Jesus falou lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, 22 e 23, fala o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Uma coisa interessante é que muitas coisas acontecem quando algo entra pelos nossos olhos. Não sei se você já reparou nisso, mas muitas vezes aquilo que vemos alimenta os nossos sentimentos. Muitas vezes enche os nossos sentimentos, alimenta os nossos pensamentos, as coisas que nós olhamos, as coisas que nós vemos, onde gastamos o nosso olho, a nossa atenção. Muitas vezes nós fundamentamos as nossas decisões, as nossas escolhas, também como base por aquilo que vemos, por aquilo que analisamos. Então é muito importante sabermos, filtrarmos o que temos visto, o que tem enchido os nossos olhos. É tão importante nós cuidarmos daquilo que estamos vendo. E quando fala sobre visão, fala sobre também um propósito, não só esta vista humana que nós temos, mas
Para onde a minha vida está indo? Qual é a visão que eu estou seguindo? O que Deus está falando comigo? O que tem guiado esta visão na minha vida? Em Mateus 5, Jesus fala o seguinte, versículo 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Mateus 5, 29. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Olha que coisa. E aqui, calma, fica tranquilo. Deus não está falando literalmente aqui sobre arrancar o seu olho. Senão ia ter um monte de crente, né? Sem um olho, caolho aí. Aliás, eu ouso dizer que talvez todos nós, né, tivéssemos um olhinho fora, ou talvez os dois, porque em algum momento aquilo que vimos não foi bom. Mas o que Deus está falando aqui é para nós arrancarmos aquilo de errado que preenche os nossos olhos, aquilo de errado que preenche a nossa visão, que nós gastamos tempo, porque é melhor tirar esse negócio da nossa vida, irmos para o céu, do que termos isso aí e irmos para o inferno. O que ele fala é isso. Então a terceira lição que eu vejo aqui nesse texto é o seguinte: arranca o teu olho. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: arranca o olho do Elimas, que tenta dirigir a tua vida. Arranque o olho desse Elimas que tenta dirigir a tua vida. Se posicione. Estou falando aqui sobre uma guerra espiritual. Estou falando aqui sobre a importância de nós sabermos quem somos e quem não somos. A importância de sabermos até onde as coisas deste mundo influenciam a nossa vida e até onde elas não vão influenciar, mas a nos posicionarmos, sabermos que eu sou diferente, eu não sou dessa terra, eu sou do céu, somos cidadãos dos céus. Se o diabo vem por um caminho, talvez se fosse alguns de nós, nesta viagem, primeira viagem missionária da minha carreira de missionário, olha que legal, estou empolgado. Eu lembro quando eu fiz minha primeira viagem missionária, vai para o aeroporto, pega a mochila, você fica empolgado, você quer orar por todo mundo, né? Paulo sentiu isso, e aí ele chega lá, primeira pessoa com quem ele conversa, dá ruim. Tem lá Elimas no meio do caminho, tentando atrapalhar, tentando minar a fé, tentando fazer com que o procônsul se afastasse da fé, tentando fazer com que ele não prestasse atenção na pregação. E talvez nós viraríamos, né? Daríamos meia volta e voltaríamos para Antioquia, no lugar de Paulo. Sabe o que é, irmãos? Talvez tenhamos sido precipitados. Sabe o que é? Talvez a gente, né, não era a hora de ir, porque ficou difícil lá o clima, a situação não foi favorável. Acho que a gente escutou errado a Deus, né? Acho que não era a hora. Mas não, o que Paulo faz? Ele persevera, ele se posiciona diante daquela situação. Isso me fala sobre posicionamento. Amém? Porque a verdade é que é o seguinte: o diabo quer levantar situações para desanimar a tua vida, para atacar a tua família, para atacar o teu trabalho, para atacar a tua fé em Jesus, a tua vida pessoal de devoção ao Senhor, para atacar o teu ministério, o teu chamado que Deus tem para você. A verdade é que o diabo está doido para fazer isso, porque ele sabe que ele perdeu, ele sabe que ele foi derrotado lá na cruz do Calvário, sabe? Ele sabe disso, então o máximo que ele pode fazer é tentar, o máximo que ele pode fazer é se opor, o máximo que ele pode fazer é jogar um pensamento na tua cabeça, o máximo que ele pode fazer é levantar uma pessoa, é te levar num lugar, algo que se oponha ao que Deus está fazendo na sua vida. Sabe de uma coisa? Se posicione. Se posicione, porque a verdade é que muitas vezes os cristãos perdem o melhor de Deus, que Deus tinha para a vida deles, porque nós somos muito passivos, nós ficamos esperando para ver aonde isso vai dar. Tem uma situação aqui na minha vida, mas finge que não viu, né? Vamos ver até onde isso aqui vai dar. Quando Deus nos chama para termos um posicionamento, para cegar o inimigo mesmo, para colocar ele no lugar dele,
Você está me entendendo? Tem pessoas que por anos ficam presas nas suas emoções, pessoas que por anos ficam presas em confusões na sua vida, no seu casamento, pessoas por anos magoadas com outras pessoas, porque é muito passiva. Porque Elimas está lá e aí você faz o quê? Elimas está aqui, ó, então não dá para eu ir, né? Quando na verdade o que Deus quer é que nós sejamos como Paulo, que cega Elimas, que põe o diabo no lugar dele, que exerce autoridade e que vive aquilo que Deus o chamou para viver. Amém? Amém. Então, assim, não tenha medo de se posicionar. Muitas vezes é isso, é deixar de ir para aquele lugar, é bloquear aquele contato. Fala, Jesus. É desfazer aquela amizade. Muitas vezes é abrir mão de alguma coisa. Porque quando nós somos filhos de Deus, nós sabemos. Alguma coisa você vai perder no meio do caminho, é inevitável. Não dá para ir com Jesus e com tudo junto. Algumas coisas a gente perde e outras muito melhores a gente ganha. Amém? Em Atos 13, 12, o texto termina com algo maravilhoso. Porque é sempre assim, a vitória do Senhor, ela acontece. Deus é mais poderoso que o inimigo, não é verdade? Senão a gente não estava aqui hoje. Em Atos 13, 12 diz assim, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Olha aí. Vendo que Elimas ficou cego, ele creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O procônsul, ele era um oficial que servia o governador de uma província romana. Ele era um cara importante, uma pessoa relevante ali na sociedade. E da mesma forma, nós somos importantes para Deus. Você é importante para Deus. Deus se importa com você. Deus se importa com você. E não importava o que estava no meio do caminho entre Paulo e o procônsul. Não importa o que estava tentando atrapalhar a mensagem e de chegar ao coração daquele homem. Deus desfaz o poder do inimigo. Deus destrói fortalezas para alcançar a tua vida, para alcançar o teu coração, para mudar a tua história. Nosso Deus, ele é assim, ele é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso, é maravilhoso. E sabe de uma coisa? Na Bíblia, NVI, ele fala até que o procônsul, Elimas, fala que Elimas era assessor do procônsul. Então ele era até um homem de confiança, era um homem poderoso também, era um homem que estava ali junto, auxiliando aquele procônsul, Sérgio Paulo, até o nome dele. Mas pensa comigo, Paulo podia se intimidar, Paulo podia olhar para aquela situação e falar, não quero arrumar confusão com esses caras, né? Mas não. E aí Paulo me ensina aqui sobre ousadia, diga ousadia. Paulo me ensina aqui sobre ousadia, porque se tem um Elimas no meio do caminho, nós vamos tirar Elimas no meio do caminho, porque eu sei o quanto essa mensagem é importante e precisa chegar no coração daquele homem. E o que ele faz? A Bíblia diz no versículo 9, olhando firmemente para Elimas. Ele olha firmemente, cheio do Espírito Santo, ele diz, você é filho do diabo, você vai ficar cego. Paulo enfrenta aquele homem, enfrenta aquela situação que veio do inimigo contra a vida dele. Enfrenta aquele levante, aquela perseguição, porque ele sabe quem está com ele. Ele sabe que Jesus é maior. Ele sabe. A verdade é o seguinte, meu irmão, Jesus pagou o preço pela nossa liberdade. Lá na cruz do Calvário, ele sofreu no nosso lugar. Ele rasgou a cédula de dívida, a Bíblia diz. Ele expôs os principados, as potestades, a vergonha e triunfou sobre eles. O que Jesus fez na cruz foi de uma vez por todas. Está consumado. Quando ele gritou aquilo lá, o véu se rasgou. Houve trevas. Porque ele é o Senhor. Nosso Deus não conhece a derrota. Nosso Deus não conhece, não sabe o que é perder uma batalha. É o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz em Lucas 10, 19, Jesus falando, eis que eu dei
a vocês autoridade. É nós. Autoridade para pisarem em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente, diga absolutamente. Se ele falasse só nada, estava bom já, né? Mas ele fala nada absolutamente vos causará dano. Promessa da palavra de Deus. Não tenha medo de enfrentar o inimigo. Não tenha medo de orar sobre as situações adversas que você enfrenta. Não tenha medo de se posicionar e dizer, aqui não. Deus tem um chamado para a minha vida, eu estou caminhando, obedecendo à vontade de Deus. E não importa o que venha contra mim. Não importa o que venha contra mim, está debaixo dos meus pés. O inimigo está debaixo dos meus pés. Amém? Tem gente que acha que a igreja ganha do diabo nos 42 do segundo tempo, ali com muito custo. Mas não é assim. Se você tem essa visão, está redondamente enganado. A palavra de Deus diz, com um sopro da sua boca, ele vai desfazer o diabo, os seus demônios, lá no final. Apocalipse. Vai destruir tudo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O que a Bíblia diz é que nós somos a igreja. E contra esta igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Então, eu vejo esse texto como, não como o diabo chutando a porta da igreja, como muita gente pensa. O diabo está aqui, ó, me enchendo, né, chutando aqui, me provocando, me afligindo. Não, a minha Bíblia diz que a igreja está chutando as portas do inferno. E diz que essas portas não vão resistir. Porque a vitória é nossa. Amém? Meu irmão, eu vim aqui nessa manhã só para te lembrar disso. Que você enfrente os Elimas que estiverem no seu caminho. Pela palavra de Deus, reconheça a situação aqui não é normal. Essa situação aqui não é uma falha minha. Essa situação aqui não é um erro que eu estou colhendo de algo errado que eu plantei. Não, eu estou obedecendo ao Senhor. Não, a vontade do Senhor é salvar a minha casa. Não, a vontade do Senhor é que eu pregue o seu evangelho por onde eu for. Então essa situação que eu estou enfrentando aqui é um levante do inimigo e a Bíblia diz que o inimigo está debaixo dos meus pés. Você tem autoridade. Você tem autoridade e ela não depende de você. Ela está no nome de Jesus, que é sobre todo o nome. Nome diante do qual todo joelho tem que se dobrar. Nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Sabe, meu irmão, pode ser que você esteja enfrentando hoje situações desconfortáveis, situações adversas, situações que tentam roubar a sua fé. Situações que tentam te desanimar, situações que tentam impedir, e eu não sei quem é você na história, porque aqui nós temos o lado de Paulo. Paulo está pregando para o procônsul, e o inimigo queria impedir Paulo de viver o chamado que Deus tinha para ele, impedir que a mensagem chegasse lá do outro lado, impedir que ele servisse com amor àquela outra pessoa, impedir que aquilo que Deus me chamou para fazer aconteça. Talvez você seja essa pessoa, talvez algo tente te impedir você de viver o chamado que Deus tem para você, ou talvez você seja o procônsul, aquela pessoa que está buscando a Deus, que tem fome de Deus, que está com o coração aberto e desejoso, mas parece que não vai, parece que são tantas vozes falando no teu ouvido que você não sabe quem é Deus e quem não é. Tantas confusões na sua cabeça que você fica pensando, meu Deus, para onde eu vou? O que eu faço? É o diabo tentando te enganar. É o assessor do procônsul falando, trazendo confusão, minando enganos. Elimas está destronado, está destruído. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se levante na autoridade que Deus te dá, dê uma palavra de ordem, segue, arranca fora aquilo que pode atrapalhar a tua visão, aquilo que pode preencher o teu coração, minar a tua fé, roubar a tua vida do Senhor. Eu só vim nessa manhã te falar que você tem autoridade e que você pode sim pôr um fim nessa adversidade que está passando no teu caminho. Você não precisa ser passivo e esperar ver aonde vai dar. Não. Nós temos um poder que é a força mais avassaladora do universo, que é a oração. Você pode se levantar e orar a qualquer lugar, em qualquer momento, e dizer, diabo, aqui não. Elimas, aqui não.
ao invés de dar meia volta e voltar para Antioquia, você vai dizer o seguinte: Elimas, eu te cego em nome de Jesus. Você não vai me atrapalhar. Amém? Você recebe essa palavra?